Muito bom dia a todas e a todos que estão chegando aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, para falarmos sobre notificação feita por e-mail, validade e eficácia. Vamos fazer aí uma análise a partir de uma decisão da segunda sessão do STJ, divulgada no informativo 851, o último informativo divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sejam muito bem-vindas, Sandra, seja bem-vindo, Caio, Cacilda, muito bom dia, Margot, seja bem-vinda, Neide, seja bem-vinda, quem mais está entrando aqui? Alessandra, bem-vinda, Alessandra, JC Vec, seja bem-vinda, Elisa, seja bem-vindo também. Muito bom, pessoal. Vai se chegando. Rodrigo, bom dia. Tatiane, Cláudia. Muito bem. Enquanto vocês vão se chegando aqui, a gente vai começando mais uma semana, começando direito, em que vamos bater um papo sobre uma questão que é bastante prática, bastante útil, não só para o caso concreto que foi avaliado pelo STJ, mas também para a nossa vida prática, né? Como que a gente pode aproveitar essa experiência que o STJ julgou, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para outras questões, para outras relações, né? Como é que isso pode ser aí um sinal de confirmação de um caminho que a gente pode adotar nas nossas operações. Eu, particularmente, já adoto e sempre que eu posso eu recomendo. Então, vou fazer isso aqui, bater esse papo com vocês. Maravilha? Muito bem, Carola, muito bom dia. Patrícia, bom dia. Renata, Angélica. Bom, quando nós discutimos qualquer questão que envolva uma obrigação, né, contratualmente prevista, né, uma obrigação, seja ela uma obrigação de realizar um pagamento em dinheiro, seja uma obrigação de fazer, seja uma obrigação de dar. Quando a gente estabelece um contrato, uma obrigação, a gente tem sempre que avaliar dois possíveis cenários. Um cenário é o cenário que a gente tem uma prestação, essa prestação ela é positiva, ela consiste em uma ação, né, ou um pagamento em dinheiro, como eu disse, ou um dar, ou um fazer. Essa obrigação ser líquida, ou seja, o seu conteúdo ser previamente determinado, de tal maneira que o devedor saiba com exatidão aquilo que ele tem que realizar, e o credor também com exatidão saiba o que ele tem direito de receber. E o terceiro elemento, se existe um prazo, uma data, um termo exato em que essa prestação deve ser cumprida. Então, se eu tenho uma prestação positiva, dar, fazer, um pagamento, uma obrigação pecuniária, não um pagamento em dinheiro, né? Eu tenho uma prestação determinada e eu tenho um termo certo de vencimento, essa obrigação, uma vez que esse vencimento ocorra, uma vez que esse termo contratual aconteça, ele constitui automaticamente em mora o devedor. A gente chama isso de mora ex re em direito, XRE. Significa que eu não preciso avisar ao devedor que ele tem um momento exato para cumprir o contrato, esse aviso já está no próprio contrato, o contrato já traz isso de forma clara e precisa, e aí uma vez vencido o termo, né, atingido aquele momento, se a prestação ela não é realizada, se o devedor não cumpre a prestação, esse devedor estará automaticamente em mora. Estar em mora é estar inadimplente com aquele contrato, e sujeito, portanto, às consequências da mora. Quais são as consequências dessa mora?
As consequências dessa mora são normalmente a incidência de juros, então sobre a prestação devida passa a incidir juros, ou juros previstos em contrato, ou juros previstos em lei. A possibilidade dessa prestação passar a ser corrigida monetariamente, atualizada. Então, se for uma prestação em dinheiro, e essa prestação estará sujeita à correção monetária, bem como outras consequências, porque pode ser que esse atraso ele cause prejuízos ao credor, prejuízos que esse credor pode demonstrar, como lucros cessantes, né, como danos emergentes. E se o contrato previu, esse devedor em mora ainda estará sujeito a pagar uma multa moratória, né? Ainda estará ali sujeito à incidência de uma multa moratória. Então veja que o devedor estar em mora traz para ele várias consequências. Uma outra consequência, também importante, da mora, é que o devedor, a partir desse momento em que ele está constituído em mora, ele passa a responder objetivamente pelo risco de que a prestação devida se torne impossível. Então, mesmo que a impossibilidade dessa prestação decorra de um fenômeno externo, um caso fortuito, um evento de força maior, porque esse devedor ficou em mora, ele passa a ter esse risco de responder também pelo caso fortuito, pela força maior. Então, quando eu atraso o cumprimento de uma obrigação, eu trago para mim várias consequências. Então, além dos encargos moratórios que encarecem a minha prestação, ainda há também a atração de um risco adicional, né, que é eu passar a responder objetivamente pelo que vem acontecer com essa prestação da minha mora em diante, artigo 399 do Código Civil. Então, se a prestação era positiva, dar, fazer, né, algo que exige uma ação, pagar, se essa prestação era líquida, ela tinha um conteúdo previamente determinado, de modo que o devedor sabe exatamente aquilo que ele deve realizar. E se há uma data, um termo certo de vencimento, que torna essa prestação, então, naquele momento exigível, quando isso tudo está presente, eu tenho uma mora automática, venceu, não houve pagamento, esse devedor está automaticamente em mora, eu não preciso notificar esse devedor. Mas, por outro lado, há aquelas obrigações contratuais em que, por alguma razão, às vezes é uma questão de um contrato que não foi bem feito, que deixou em aberto elementos que seriam importantes para dar liquidez e determinação a essa prestação. Ou, às vezes, porque a própria natureza da obrigação não me permitia ter essa definição no momento da contratação. Às vezes havia ali variáveis que eu não podia resolver de imediato. E então eu tenho o que a gente chama de uma obrigação ilíquida. A obrigação está prevista no contrato, ela é uma prestação de dar, ela é uma prestação de fazer, mas ela é uma prestação que não tem a liquidez devida. Às vezes é uma falta de data, sabe, gente? Às vezes, muitas vezes, não se definiu um prazo para o cumprimento. Definiu-se a prestação, mas não se definiu o prazo. Vou dar um exemplo. Eu tive um caso, muitos anos atrás, de uma cliente que ela havia celebrado um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel. Era um apartamento de frente para o mar. E ela havia feito essa promessa de compra e venda por um instrumento particular. Havia pago uma parcela considerável do preço, e aí faltava uma parcela menor desse preço a ser paga. Minto, nesse caso nem faltava. Ela tinha pago a integralidade do preço já. Quando ela me procurou, ela já tinha pago o preço todo. Ela estava na posse do apartamento, ela havia recebido as chaves, estava na posse, tinha pago todo o preço, mas havia uma previsão na promessa que era a seguinte: o vendedor ele tinha uma dívida com um banco e esse imóvel estava hipotecado. Então, o preço pago pela minha cliente servia para ele, um pedaço desse valor, ele quitaria com o banco a dívida, daria baixa na hipoteca e então seria feita a escritura definitiva já com a hipoteca baixada. Esse era o combinado entre eles. E aí aquela promessa foi feita na própria corretora, na própria imobiliária,
e ela tinha um problema. O problema dessa promessa é que não trazia um prazo para que esse vendedor baixasse essa hipoteca e outorgasse a escritura definitiva. Então, eu tinha uma obrigação que era positiva, ele tinha ali duas coisas a fazer, uma era quitar a dívida com o banco e, na sequência, baixar a hipoteca, essa era uma, e a outra era outorgar a escritura definitiva, ou seja, fazer a escritura definitiva. Então, ele tinha duas coisas a realizar em sequência, baixar a hipoteca e outorgar a escritura definitiva. Só que não se definia quando. Quanto tempo teria aquele vendedor que cumprir essa obrigação e outorgar essa escritura definitiva. Então, o que a gente chama de uma obrigação ilíquida. Ele tinha uma obrigação ilíquida. Então, o primeiro passo é que quando eu tenho uma obrigação ilíquida, eu tenho que notificar esse devedor, dando a ele um prazo razoável para que ele cumpra a obrigação. E aí sim, se ele não cumprir a obrigação devidamente notificado, aí ele é constituído em mora. Ou seja, existe uma mora, nesse caso, que ela é ex persona. Não é o contrato que constitui mora, é a notificação pessoal que constitui mora. Então, nesse caso, o primeiro passo que nós tivemos que fazer foi notificar esse vendedor, dando a ele 30 dias para que ele concluísse todas as etapas e outorgasse a escritura definitiva. Antes disso, não se podia imputar a ele nenhuma consequência. Não se podia imputar a ele encargos moratórios, não se podia imputar a ele nenhum tipo de multa contratual, nenhum tipo de responsabilidade, porque a mora dele dependia de uma prévia notificação. Então, a gente fez a notificação, ele notificado, então, providenciou o que tinha que providenciar e a outorga da escritura definitiva aconteceu. Felizmente, aqui não foi nenhum ato de má-fé, esse vendedor não estava, ele só apenas relaxou e não agiu com a velocidade que a compradora esperava. Ela esperava que ele fosse mais diligente e ele relaxou, como não tinha uma data, não tinha um prazo, ele não acelerou esse processo. Uma vez notificado, então, ele adotou as medidas. Então, veja que é bem diferente quando eu tenho um termo preciso no meu contrato, que não me permite atribuir os efeitos da mora ex persona, da mora ex ré, e aqueles casos em que eu não tenho esse termo tão preciso e eu preciso, então é necessário fazer essa notificação prévia para a constituição em mora. Beleza, onde é que está isso? Isso está no artigo 397 do Código Civil. Isso está no artigo 397 do Código Civil. Quando eu não tenho esses elementos todos presentes, eu preciso, então, notificar para constituir em mora. Interpelar, fazer uma interpelação desse devedor para constituí-lo em mora. E o artigo 397 diz que essa interpelação, essa notificação, ela pode ser feita judicial ou extrajudicialmente. Então, eu posso fazer uma interpelação judicial ou eu posso fazer essa notificação, essa interpelação de forma extrajudicial. Joia? André, beleza. Qual a vantagem de eu fazer essa interpelação pela via judicial? Se eu vou ter ali uma demora maior do judiciário em dar cumprimento, se vai ser eventualmente não, vai ser mais oneroso, né? Vai custar mais caro. Qual a vantagem de eu fazer uma interpelação judicial, então? Às vezes, gente, em algumas circunstâncias, eu prefiro fazer a interpelação judicial porque ela se apresenta mais estratégica para a situação que eu vou enfrentar. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de uma dívida que já está próxima a prescrever, que tem um valor mais expressivo, um volume elevado, e eu quero dar mais contundência a essa interpelação, gerar um efeito mais contundente nesse devedor, eu avalio, então, a utilidade de usar a interpelação judicial. E aí eu faço a interpelação judicial, porque isso acarretará a abertura de um processo, a determinação, né, da intimação por meio de oficial de justiça, a
cria-se ali um ambiente inequívoco de interrupção da prescrição. O prazo de prescrição somente vai voltar a contar quando esse processo de interpelação for concluído. Então eu ganho um tempo adicional ali e eu já posso pegar essa interpelação judicial, se for o caso, já a partir dali usá-la para distribuir a execução, se eu tiver um título executivo, enfim. Então, em alguns casos, isso tem um efeito estratégico muito bom e muitas vezes significa uma maior atenção do devedor àquele ato e uma busca, né, por uma solução dessa dívida. Só que, como eu disse, isso depende muito das circunstâncias. Geralmente eu faço quando a dívida já está avançada no tempo, já está vencida há muito tempo, ou ela já está ali flertando com um risco maior de prescrição, quando o valor é mais expressivo, quando eu entendo que essa interpelação estrategicamente vai surtir um efeito relevante. Do contrário, é a interpelação extrajudicial e ponto. Né? Quando não existem aí a necessidade, né, de buscar essa via judicial, não existe essa estratégia, é via extrajudicial. E como que eu posso interpelar esse devedor pela via extrajudicial para inequivocamente constituí-lo em mora? Bom, antigamente era muito comum se optar pelo cartório de títulos e documentos, né, e se fazer uma notificação por meio do cartório. Pelo impacto, pela questão de que vai comparecer um oficial do cartório para pessoalmente intimar aquele devedor e para criar, então, esse ambiente de maior pressão psicológica sobre esse devedor. Só que esse também é um ato que tem custas mais elevadas, que demora mais tempo, tem uma certa burocracia para ser cumprida. O oficial do cartório tem que encontrar o devedor no endereço indicado, enfim. Então, eu uso a notificação extrajudicial por meio do cartório de documentos nas hipóteses em que a lei, né, me exija isso, né, que é o caso, por exemplo, da promessa de compra e venda de imóvel, quando para eu poder notificar o devedor para rescindir o contrato, né, para optar pela rescisão do contrato, o Decreto-Lei 745, ele exige ali a notificação por meio do cartório de títulos e documentos. Então ali eu tenho uma exigência legal de que eu faça essa interpelação por cartório ou pela via judicial, né? Ou pela via judicial ou pela via cartorial, e aí ali eu busco a via cartorial. Mas se não estou em nenhuma dessas situações em que a lei impõe uma formalidade maior, o caminho que eu tenho há muitos anos utilizado é o de comunicar isso pela via do telegrama, por exemplo. Então eu envio um telegrama que tem o comprovante de conteúdo e o comprovante de recebimento. Eu tenho preferido o telegrama ao AR, né, a carta com aviso de recebimento, porque na carta registrada nem sempre eu tenho uma prova do conteúdo enviado. Né? Então, qual foi o conteúdo da notificação, qual foi o teor exato da notificação. No telegrama eu tenho essa prova, né? O sistema do correio registra a prova do conteúdo, então eu recebo uma cópia, né, do que foi enviado. Para provar o conteúdo eu acho mais fácil, eu acho mais seguro. Mas também, né, tenho utilizado em alguns contratos, eu tenho utilizado a seguinte estratégia: fazer uma cláusula em que as partes indicam como domicílio eletrônico para os fins daquele contrato um determinado endereço de e-mail. Então, numa cláusula, as partes indicam como domicílio eletrônico, isso pode estar na qualificação das partes, mas eu prefiro fazer uma cláusula específica, em que eu digo que cada parte possui, para fins daquele contrato, um domicílio eletrônico, e aí indico aquele e-mail, que as partes têm a obrigação de informar a outra previamente, se houver mudança nesse e-mail, e que a não informação da mudança de e-mail faz com que se presumam eficazes todas as comunicações enviadas para o e-mail anterior. Então, cabe ao contratante que mudou o seu e-mail avisar
a outra parte para que seja atualizado esse dado. Não atualizando, será considerado eficaz o envio de notificações, de comunicações para o e-mail cadastrado anterior. E faço constar nessa cláusula que as partes consideram válidas e eficazes todas as comunicações enviadas para esse endereço eletrônico, desde que haja prova do recebimento, não da leitura. Tá, gente? Então, quando a gente vai para a ferramenta de e-mail e a gente tem lá a opção no envio, a gente pode marcar confirmação de entrega e a gente pode marcar confirmação de leitura. Você pode marcar até os dois, mas é importante definir em contrato o que é o requisito necessário para considerar aquela pessoa notificada. É a confirmação de entrega ou a confirmação de leitura? Eu prefiro a confirmação de entrega apenas. Então eu marco lá a confirmação de entrega, até posso marcar a confirmação de leitura, como eu disse, mas no contrato eu coloco que a confirmação de entrega é suficiente. Então eu vou ter um provedor de e-mail, que é um terceiro não interessado nessa relação, então é um terceiro imparcial, que vai registrar eletronicamente o momento em que esse e-mail vai ser entregue ao provedor da outra parte, do outro contratante. Então eu vou ter a confirmação, eu recebo um e-mail de confirmação que aquele e-mail foi entregue. A partir daí, eu tenho a data de interpelação, eu tenho a data de notificação e eu posso começar então a contar o prazo para produzir os efeitos que eu precise contratualmente. Tá? Então, essa forma de você estabelecer no contrato um domicílio eletrônico facilita muitíssimos efeitos relacionados dessa contratação naquilo que eu preciso notificar o outro para extrair a plena eficácia. É muito útil e, principalmente, é muito mais rápido e barato, né? Porque eu estou falando de uma situação em que eu não preciso contratar cartório, eu não preciso pagar custas judiciais, eu não preciso sequer ter o custo do correio para o envio do telegrama. Eu posso resolver isso apenas com um clique, disparando um e-mail que contém ali o texto que eu preciso daquela notificação e com a confirmação, a prova da confirmação de que esse e-mail foi entregue. Ah, André, mas e se o outro não viu o e-mail? Bom, o outro não vir o e-mail é um problema do outro. Porque se eu tenho previsto contratualmente que aquele envio de e-mail, uma vez confirmada a entrega, produz os efeitos contratuais, e se eu não tenho na lei nenhuma exigência de solenidade especial, se eu não estou num ambiente em que a lei exige uma solenidade especial, essa forma de notificar, ela é válida e é eficaz. Então é o outro que não olhou o e-mail que vai suportar os efeitos da sua falta de diligência. Aliás, convenhamos, hoje o sistema judicial brasileiro está trabalhando com essa lógica. A gente teve aí a entrada plena em vigor das novas regras de intimação, e a intimação eletrônica ela acontece assim, ela envia para um e-mail previamente cadastrado, seja das partes, seja dos advogados, e se eu não olhar essa caixa de e-mail, se eu não for lá olhar o que chegou, o tribunal vai considerar que aquela intimação produziu os efeitos. Então, hoje, cada vez mais, eu preciso ter essa atenção de acompanhar a minha caixa de e-mail, principalmente daquele e-mail que eu considero mais importante para esse tipo de operação. Então, assim, eu vou fazer isso, mas eu recebo muito spam, eu recebo muita coisa que não interessa. Então, use um e-mail para fins do contrato, para servir de domicílio eletrônico, use um e-mail que você não use para mais nada, que você não faça cadastros em sites, que você não use para fazer compras, para que você não tenha esse e-mail contaminado por outras coisas. E aí você cria o hábito de diariamente olhar esse e-mail, verificar se chegaram intimações ou não chegaram intimações, mantém esse e-mail com essa finalidade específica e controla essa eficácia. Beleza? Então, essa é uma estratégia que eu já utilizo há algum tempo
Mas sempre vem a dúvida. Quando eu venho e falo sobre isso, ou dou uma aula sobre isso, mostro a cláusula que eu utilizo, muitas vezes vem a dúvida do aluno, ou do colega, do advogado, ou às vezes até da parte, dizendo o seguinte: mas isso vale mesmo? Será que se chegar no judiciário, o judiciário realmente vai considerar que essa notificação surtiu efeito? E o informativo 851 do STJ traz um caso muito emblemático, julgado pela segunda sessão, que é aquela que reúne a terceira e a quarta turmas, que são as turmas de direito privado. Traz um caso que é bastante emblemático, vocês vão entender por quê, onde ele considera válida e eficaz a notificação por e-mail, apenas com o aviso de recebimento, dispensando a prova da leitura, apenas exigindo o recebimento. Mas me digam aí, vocês têm usado, vocês já utilizaram, têm tido êxito em usar e-mail nos seus contratos como forma de notificação, de prova de notificação para produzir ali os efeitos contratuais devidos? Alguém já teve uma experiência ruim com isso? Ou experiências positivas? Me contem, vocês têm tido esse tipo de estratégia? Têm experimentado usar aí o e-mail como domicílio eletrônico para os fins contratuais? Ó, a Malu está me dizendo aqui que notificação por WhatsApp pode seguir a mesma lógica. Excelente, Malu. Excelente. A mesma lógica, Malu. Só que no caso do WhatsApp, eu vou ter que colocar no contrato. Eu recomendo que o contrato preveja para qual número de WhatsApp, para qual conta de WhatsApp que você vai considerar como válida e eficaz essa notificação. Por que usar isso no contrato? Eu gosto de ter isso no contrato para não haver dúvida se aquele número indicado, se aquele e-mail indicado, ele de fato seria relacionado àquela parte contratante. Para evitar aquelas surpresinhas de depois dizer: não, mas esse número não era meu, essa era de outra pessoa, ou isso não estava autorizado, então eu trago para dentro do contrato. Então aí eu considero perfeitamente compatível, Malu, usar o WhatsApp para esse fim. Né? Então você indica no contrato, você pode indicar os dois, o e-mail e o WhatsApp, ou pode indicar apenas o WhatsApp, sempre com essa preocupação de dizer o seguinte: se houver mudança na conta de WhatsApp no curso do contrato, é obrigação da outra parte, da parte que mudou o seu número, a sua conta, informar essa mudança para que os dados contratuais sejam atualizados, sob pena de ser considerado eficaz a notificação ou a comunicação feita no número antigo, mesmo que o número antigo agora esteja com uma outra pessoa, porque o STJ tem dado sinais claros nesse sentido de que quem tem que atualizar o cadastro é a parte que se mudou ou que mudou o seu número. Né? É ela quem tem que ser diligente de informar a mudança. Se ela não faz, ela assume o risco de ser considerada notificada, mesmo por um número ou por um e-mail que já não seja mais dela. Tá? Mas pode usar a mesma lógica da notificação por WhatsApp. O que pode vir a ser necessário lá adiante é você ter que fazer eventualmente uma ata notarial dessa tela do WhatsApp, onde consta a notificação, ou fazer aqueles sistemas de checagem, né, de integridade de notificação, né? Essas plataformas que fazem essa checagem e que vão dizer que aquela notificação existiu, que aquele conteúdo de fato, né, foi verificado, só para o risco da outra parte dizer que aquilo nunca aconteceu, que aquilo é fraudado. Então você tem em mãos pode ser necessário você ter em mãos essa demonstração de que o ato aconteceu, mas para o e-mail vale a mesma coisa, né? Também no e-mail eu posso ter que fazer ali algum elemento de verificação de veracidade,
caso isso venha a ser questionado, mas é muito mais eficiente. Mesmo que eu tenha que fazer ali uma verificação técnica daquela veracidade, ela ainda é muito mais eficiente do que, por exemplo, eu ter que fazer todo um procedimento judicial, né, que vai levar meses até que ele produza todos os efeitos necessários. A Neide está me dizendo que usa nos contratos, eu imagino que seja de locação, né, Neide? Deve ser locação, isso mesmo. Perfeito, né? Então nos contratos de locação, isso é muito bom, porque o contrato de locação é um contrato que dura bastante tempo e que são várias as comunicações que podem ser necessárias, né, ao longo do contrato, inclusive notificação para fim de término de relação, para fim de denúncia para o término do contrato. E se você tem um canal eletrônico previamente eleito no contrato, isso facilita muitíssimo, né? Então, eu também gosto bastante de utilizar nos contratos de locação. Carol está dizendo aqui que usa a cláusula específica. Sim, mas a cláusula específica é detalhada. A cláusula específica não estava utilizando. Então, Carola, eu gosto da ideia de ter a cláusula específica porque evita dúvida. Evita que a outra parte diga que isso não tinha sido combinado, que por isso, ao mudar de telefone ou mudar de e-mail, deixou aquele e-mail desativado. Enfim, qualquer tipo de subterfúgio que possa adiar o início dos efeitos, né? Porque na prática é isso, né? Quando eu tenho questionamento da notificação, eu adio todos os efeitos. Todos os efeitos perseguidos vão ser, né, postergados, e aí pode haver uma frustração no efeito prático da medida. Sandra está confirmando aqui que usa. Então, para direito de preferência, Sandra, se tiver previsto no contrato que a notificação, inclusive, né, para todos os fins, inclusive para o direito de preferência, poderá se dar por meio do domicílio eletrônico, eu não vejo problema. Eu vou ter ali a prova do recebimento, do cumprimento da obrigação. Não vejo a necessidade, a indispensabilidade de fazer um outro caminho mais burocrático. Aí, o que pode acontecer é o comprador ter um pouco mais de receio, porque o comprador ele não integrou o contrato de locação, né, onde o direito de preferência está previsto, ou outro contrato onde o direito de preferência esteja previsto. Pode ser que o comprador se sinta menos seguro, peça que essa notificação ela ocorra por meio, por exemplo, de um telegrama, né, ou de uma carta registrada, mas, de um modo geral, não vejo nenhum problema técnico, nenhum problema de validade ou de eficácia, porque se a lei não exigir uma certa formalidade, eu posso usar os mecanismos tecnológicos que me deem ali a mesma prova de que o fato aconteceu. No caso da promessa de compra e venda, é que eu tenho que ter atenção de que existe no decreto 745 a exigência, né? Aí vou ter que usar a exigência legal, vou ter que atender ali aquela exigência legal. A Carolina está dizendo que tem uma questão recorrente que mandamos contratos de prestação de serviços para os clientes. Eles não assinam. Cobramos a coleta de assinatura. Temos como utilizar essa cláusula no contrato? Tem, Caroline, tem como utilizar. Eu só tenho uma dúvida aqui, se você quer utilizar essa cláusula no contrato para valer como assinatura do próprio contrato. Aí é mais complexo, porque eu vou colocar uma cláusula no contrato em que nós combinamos que as notificações serão válidas e eficazes, as comunicações serão válidas e eficazes a partir da prova do recebimento do e-mail. Só que esse é um combinado, certo? Nós vamos combinar isso. Só que eu vou combinar isso já por meio de uma notificação que não tem a prova da manifestação de vontade. Isso pode ser um pouco mais complexo. Talvez eu não tenha sido claro, não tenha entendido bem, mas eu achei ótima a tua ponderação, Carolina, que é a seguinte. Então, é isso mesmo. Você está considerando contrato assinado, né? Então entendi bem. Vamos lá. Vamos devagar aqui, que eu achei muito boa essa ponderação sua. O que acontece? Eu posso enviar para alguém uma proposta
e considerar que apenas porque ela recebeu a proposta, o contrato está aceito, porque eu tenho a prova de que ela recebeu a proposta, teve ciência da proposta, de que essa proposta está aceita e que, portanto, o contrato é válido e eficaz, certo? Bom, se for relação de consumo, a lei expressamente diz que não. O artigo 39 trata como prática comercial abusiva, lá no Código de Defesa do Consumidor, trata como prática comercial abusiva eu enviar uma proposta ao consumidor e dar ao consumidor como tendo aceito apenas porque ele silenciou, apenas porque ele recebeu e não se manifestou. Então, nas relações de consumo, isso seria uma prática arriscadíssima, de se considerar nula aquela forma de contratar, aquela forma de obtenção do aceite, artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, então eu não recomendaria. Se for um contrato paritário, um contrato interempresarial, ou um contrato de advogado com seus clientes, etc., aí a gente pode ir para o Código Civil, que é um ambiente que vai trabalhar isso com um pouco mais de flexibilidade, e aí a gente vai ver que no Código Civil, salvo engano, o artigo 430, salvo engano 430 ou 431, por ali, o legislador ele trata da possibilidade do proponente, ao enviar a proposta, fazer constar expressamente no texto da proposta, e aí vale para a minuta contratual pode ser interpretada como uma proposta, a dispensa expressa do aceite. Estou dispensando o aceite formal, bastando o silêncio. Então, se não for respondido em tanto tempo, serão presumidas aceitas aquelas condições e, portanto, celebrado o contrato. Mas toma cuidado, o legislador até nos abre essa possibilidade, mas ele diz que tem que ser algo que seja costume entre as partes contratantes, ou seja, um costume do mercado, e que isso não seja considerado uma forma abusiva de contratar. Então, toma cuidado, Carolina, porque esse aceite tácito ele pode trazer insegurança para a operação. Em que pese você possa até utilizar isso em certos ambientes contratuais, tome cuidado. Mas eu já tive um contrato anterior e nesse contrato anterior que foi assinado, bonitinho, tem lá o aceite expresso, constou uma cláusula como essa dizendo que nas renovações bastaria uma notificação, uma comunicação por e-mail, que aquilo, com o envio da minuta, que aquilo seria considerado, desde que não houvesse nenhuma modificação substancial, que aquilo seria considerado como aceite. Aí você tem um ambiente um pouco mais seguro, né? Porque você tem uma contratação anterior com aceite expresso, em que a renovação periódica é que se daria de forma possivelmente tácita apenas pelo envio da proposta, né, de renovação para o e-mail cadastrado naquele contrato. Tá? Eu acho, então, Carolina, um pouco mais complexo. Então, se a questão é recorrente, eu acho que há mais força que isso possa ser considerado. Agora, também leva em consideração que quando você tem o aceite tácito, você não tem a assinatura da outra parte, você não vai ter um título executivo, tá? Você vai ter um contrato que pode servir para que você mova uma ação de cobrança, mas um processo de conhecimento, em que a outra parte pode vir e questionar o título. Se você tivesse, de fato, a assinatura eletrônica, né, se a outra parte tivesse concluído ali a contratação de forma objetiva, né, assinando eletronicamente, você teria um título executivo, né, você poderia cobrar aquilo que lhe é de direito sem ter que passar por um processo de conhecimento, depender de uma sentença, você poderia ir direto para uma execução. Então tem que avaliar. Até é possível, mas se o ambiente contratual é recorrente, se isso fizer sentido, você pode sim colocar. E aí você invoca, né, esse dispositivo do Código Civil para justificar. Você pode até colocar ele no código, no contrato, né, dizendo que na forma do artigo tal,
não havendo resposta no prazo X, vai ser considerado, então, que houve a anuência, né, que houve o aceite tácito, e o contrato começará a produzir os seus efeitos. Destaca isso, tá? Coloca isso numa cláusula destacada, recomendo aí um negrito, né, para que você possa reforçar a posição do teu contrato, na garantir mais estabilidade para essa relação. Maravilha? Ok. Vamos então dar uma olhadinha no informativo 851, o que o STJ decidiu sobre o tema da notificação por e-mail e por que eu acho tão relevante aqui não, peraí, que a Elizabeth me mandou aqui um comentário. São prestações... A Carolina está me explicando aqui que são prestação de serviços contábeis dentro de um contexto de relação que já existe, né? Então você está fazendo aditivo, você está fazendo outros documentos. Não, beleza. Aí você faz o seguinte, você bota no teu contrato origem, Carolina, lá no teu contrato mãe, no teu contrato originário, você bota essa regra. E diz que todos os aditivos, os aditivos contratuais, as renovações ou mesmo os distratos, poderão ser feitos mediante envio, né, da comunicação para o e-mail, né, para o e-mail cadastrado, e que, não havendo oposição expressa num certo prazo, aquilo será considerado, então, produtor de efeitos. Aí você pode dar mais segurança para a tua operação. A Elizabeth fez aqui um comentário, deixa eu achar aqui a origem do comentário dela. Se o cliente inicia o pagamento, mas não há assinatura, somente o WhatsApp informando a forma de pagar. Então, Elizabeth, se a proposta que está feita no WhatsApp, ela for suficientemente precisa quanto a preço, forma de pagamento e objeto do serviço, isso é suficiente para se considerar o contrato aperfeiçoado, desde que o legislador não tenha exigido para aquele tipo contratual uma solenidade especial. Se o legislador não exige solenidade especial, eu posso usar aqui essa troca de mensagens pelo WhatsApp como ato de confirmação de que o contrato existe. Então eu mandei uma proposta por WhatsApp que diz qual é o serviço que vai ser feito, qual é o valor desse serviço, né, e a forma de pagamento. Se o cliente confirma no WhatsApp e realiza o pagamento, inicia o pagamento, não há dúvida de que já existe um contrato entre as partes. Um contrato válido, um contrato eficaz. O que eu não tenho é título executivo, né, porque aí eu não preencho os requisitos formais de um título executivo. Mas eu tenho um contrato e as partes vão ter que ali dar cumprimento às suas obrigações. Se não cumprirem as suas obrigações, isso caracteriza-se inadimplemento e a parte credora poderá exigir o cumprimento forçado desse contrato, enfim, imputar perdas e danos, usando o WhatsApp, a conversa do WhatsApp, como prova da contratação, não sendo hipótese em que a lei exige a solenidade especial, perfeitamente possível, tá? O Onesildo fala aqui, recentemente ajustei com um advogado, restabelecer uma empresa representado por ele. Acertei valores e condições. Mandei o contrato, ele foi silente. Fez com outro contador. Então, aí, Onesildo, a questão é como esse ajuste como esse ajuste pode ser comprovado e se a gente poderia dizer que esse envio do contrato sem a confirmação teria, de fato, o condão de obrigar esse profissional a fazer o serviço com você, né? Se esse contrato realmente estava concluído, teria que olhar o contexto. Mas é um risco, como você bem aí observou, é um risco. Se eu faço o envio na primeiro contato, ainda mandei uma proposta, mas ainda está pendente de uma confirmação, mandei a minuta, não teve resposta, a regra é que esse contrato não se aperfeiçoou, né? Ele se aperfeiçoar dependeria de ter uma cláusula específica, ter um relacionamento anterior que pudesse corroborar com isso, ter uma mensagem da outra parte confirmando
de alguma maneira, que aquela contratação poderia prosseguir. É sempre muito delicado, realmente. E principalmente porque a gente não tem um instrumento tão seguro para promover qualquer tipo de cobrança, né? Então, é sempre muito delicado. Mandar a minuta e não ter a resposta e dar isso como aceito é sempre algo delicado. Vai depender muito do contexto, como eu falei ali com a Caroline. Mas, enfim, vamos lá. O que a segunda sessão ela decidiu e aparece aí no informativo 851? Olha que coisa. Alienação fiduciária de bens móveis, regida pelo Decreto-Lei 911 de 69. Alienação fiduciária de bens móveis, regida pelo Decreto-Lei 911 de 69. A alienação fiduciária ela traz dois momentos importantes. O momento em que a dívida está vencida e sobre ela vão incidir os encargos moratórios, e esse momento em que a dívida está vencida e vão incidir os encargos moratórios, juros, multa, geralmente é mora ex ré, ou seja, o contrato já traz tudo, já traz a data de vencimento, já traz o valor líquido da prestação. Eu não preciso, portanto, fazer nenhum tipo de notificação ao devedor para que ele esteja em mora e já incida sobre aquela prestação atrasada os encargos moratórios de multa e juros. Mas tem um segundo momento na alienação fiduciária, que é o momento em que eu vou considerar que essa mora reiterada justifica a resolução do contrato e a execução da garantia, né, com o que vai desaguar no pedido de busca e apreensão do objeto, geralmente um veículo, um maquinário, né, um equipamento. Então, o segundo momento é, tudo bem, você está em mora, já estão incidindo os encargos moratórios, multas, juros, etc. Mas agora, como você não purgou essa mora, como você continua reiteradamente em mora, eu vou considerar vencida antecipadamente a dívida, vou buscar a rescisão desse contrato e vou fazer a apreensão do objeto dado em garantia. Para isso, o legislador exige a notificação do credor, do devedor, perdão. O devedor deverá ser notificado para que eu possa fazer a busca e apreensão. Então, são duas coisas diferentes. Para que eu possa imputar multa e juros, basta ter vencido a prestação, não preciso de notificação nenhuma. Mas para eu considerar esse contrato inadimplido a ponto de justificar a busca e apreensão, eu tenho que notificá-lo e dar a ele uma última oportunidade de purga de mora. Essa notificação está lá desde a origem do Decreto-Lei 911, lá em 1969, ela originalmente tinha que ser feita por cartório de títulos e documentos. O cartório de títulos e documentos tinha que notificar o devedor. E tinha que notificar o devedor com prova do conhecimento do conteúdo. Ele tinha que dar ali o recebimento pessoal, né? O próprio devedor tinha que receber aquela notificação, originariamente era assim. Então, se o devedor ficava fugindo, era difícil de ser localizado, isso era um transtorno para que o credor conseguisse fazer valer o seu direito de executar a garantia. Com o passar do tempo, a legislação foi se modificando. E aí, daquela necessidade de prova do recebimento pessoal, passou a ser exigido apenas a prova de entrega no endereço do contrato. Então, provado que aquela notificação enviada pelo cartório foi entregue no endereço do contrato, não necessariamente para a pessoa do contratante, mas bastando ser para o endereço do contrato, isso já seria suficiente como prova para a realização da busca e apreensão. Com o passar do tempo, a lei foi modificada de novo e a interpretação sobre ela foi relativizada de novo para, a partir de 2014, se entender que nem precisava mais ser por cartório. O próprio credor poderia enviar a correspondência, a notificação, com aviso de recebimento, mas a prova seria apenas da entrega no endereço do contrato, ou seja, no domicílio cadastrado no contrato.
não sendo necessário recebimento pessoal pelo devedor. Então, inicialmente era cartório com recebimento pessoal, depois passou a ser cartório, bastando o envio do AR para o endereço, não precisava mais ter prova do recebimento pessoal, e depois passou a ser apenas o envio com prova de recebimento, não precisa ser recebimento pessoal, mas provando que entregou no endereço do contrato, né? Então, dispensando inclusive a presença do cartório de títulos e documentos. E o que vinha sendo então discutido recentemente era o seguinte: pode o banco credor, ou pode o credor, no contrato, fazer prever que essa notificação não será por envio de correspondência registrada física, mas sim uma notificação por e-mail com prova de entrega? Seria possível substituir a carta física enviada por AR por uma correspondência eletrônica entregue no endereço de e-mail constante do contrato? Aqui, a questão é mais complexa porque eu tenho lei específica regulando essa notificação. O Decreto-Lei 911 especificamente fala da obrigatoriedade dessa notificação. Trata-se do artigo 2º do Decreto-Lei 911, onde o parágrafo 2º diz: a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Então a gente tem uma lei que fala em carta com aviso de recebimento entregue no endereço, não necessariamente ao devedor pessoalmente. Isso está na lei. Então, o que o STJ teve que interpretar é se o envio dessa carta eletrônica para um endereço que é não o endereço físico, mas o endereço eletrônico de e-mail, e um aviso de recebimento que não é o AR dos Correios, mas sim o da plataforma, que comprova que houve a entrega, que comprova que aquela correspondência eletrônica foi entregue no endereço eletrônico, se isso cumpriria o requisito legal. Se seria suficiente para considerar que o devedor foi notificado e que, por isso, a busca e apreensão é cabível. E o que a segunda sessão do STJ interpretou foi que sim, foi que o uso da notificação por meio eletrônico com prova da entrega, com prova do recebimento naquele endereço de e-mail, supriria a exigência do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911. Então pensem comigo, se onde o legislador exige expressamente uma certa formalidade, a segunda sessão do STJ, que reúne terceira e quarta turmas de direito privado, entendeu que tem o mesmo efeito, que é uma notificação que é válida e é eficaz para os fins de constituição e mora do devedor para ensejar a busca e apreensão do bem dado em garantia, entendo que isso dá uma enorme robustez, uma enorme força para as cláusulas inseridas nos contratos em geral, que prevêem que as comunicações, né, que as notificações serão feitas por meio eletrônico, através de um endereço pré-cadastrado, que pode ser um endereço de e-mail, pode ser um número de WhatsApp, e que, uma vez notificado, terão todos os efeitos previstos ali no contrato e, eventualmente, os efeitos legais pertinentes. Então, é uma decisão que reforça, e eu diria até que é mais fácil a pessoa, de fato, receber o e-mail enviado do que, às vezes, receber o AR entregue num prédio a um porteiro que não repassou essa correspondência. Muito mais difícil, às vezes, para o devedor ter acesso a esse documento, que às vezes se extravia dentro do próprio edifício, dentro do próprio prédio, principalmente em locais
que tem uma estrutura menos formal, né, de controle de correspondência, é mais fácil que ali ele seja prejudicado por uma carta extraviada que presumiu que ele recebeu o que ele não recebeu, do que um e-mail que fica registrado num provedor, que tem lá a data e hora em que aquele e-mail eletrônico foi recebido. E aí o que eu tenho que ser é diligente para acompanhar, né, esse e-mail periodicamente, acompanhar essa caixa de e-mail. E veja que o STJ ele vai dizer que esse endereço eletrônico tem que estar cadastrado contratualmente, né? Ele tem que estar previsto como sendo, né, o domicílio de cadastro daquele contratante, daquele devedor, para que eu possa extrair dali esse efeito. Então é importante que eu tenha uma cláusula contratual clara e precisa, embasando essa estratégia. Esse julgado do informativo 851 é o RESP 2183.860, 2183.860, depois eu vou colocar aqui no texto, né? Quando eu compartilhar essa live no feed, eu vou botar lá na descrição o número certinho desse julgado, mas é bastante importante para a gente poder usar para várias outras operações contratuais, né? Onde a gente tem ali um receio de usar o endereço eletrônico, a gente ainda tem um certo temor, e se eu me deparar com um julgador que está reticente, o uso desse julgado vai reforçar ali a possibilidade. Porque se para busca e apreensão, onde existe todo um rigor legal, o STJ admite o endereço eletrônico e o envio de um e-mail para esse endereço eletrônico, aonde o legislador nem tem tanto rigor, nem exigiu uma forma especial, me parece que com muito mais razão a gente está diante de um ato válido e apto a produzir regularmente todos os efeitos. Legal? Muito bem, muito bem. A gente vai, então, finalizando essa live de hoje e eu queria finalizar com um convite a vocês. Aliás, seriam 2 convites para vocês. O primeiro convite é que amanhã, às 19 horas, amanhã, terça-feira, às 19 horas, eu vou ter um convidado para uma live, o professor Renato Porto. Nós vamos falar sobre contratos no Código de Defesa do Consumidor, principais questões que estão aí sendo discutidas nos contratos de consumo. Então, é muito útil tanto para quem atua por consumidor quanto para quem atua por fornecedor e quer ter um contrato seguro, quer ter um contrato robusto. Amanhã a gente vai discutir questões relevantes do direito contratual no ambiente de consumo. Então faço esse convite a vocês, mesmo que você não atue diretamente com consumidores, vale a pena, porque a gente vai discutir o contraponto, que é como preservar o contrato, como adotar medidas que preservem o contrato e evitem, né, eventualmente, fragilidades, né, à luz do direito do consumidor. Então a gente vai tratar dos dois lados, ponto e contraponto. Eu vou receber então o Renato Porto às 19 horas aqui no meu Instagram. Então vocês estão convidados para essa live. E o meu segundo convite, para quem ainda não viu aí, eu vou fazer um workshop sobre cláusulas contratuais de gestão de risco e de responsabilidade. São as cláusulas penais, as cláusulas penitenciais, cláusulas compensatórias, cláusulas de limitativas de responsabilidade, exonerativas de responsabilidade. É um workshop em que a gente vai trabalhar como construir cláusulas seguras e eficientes, né, para gerir risco de contrato, principalmente risco de inadimplemento e de quebra antecipada do contrato. A gente vai colocar lá as cláusulas, vai discutir a redação das cláusulas, de maneira que você saia dominando as cláusulas para poder replicá-las com segurança, não apenas copiando e colando, mas dominando o conteúdo para aplicá-las com segurança. Quem quiser saber mais sobre esse workshop, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de junho, ao vivo, é só escrever aqui 2306 nos comentários, 2306, e você vai receber o link com todas as informações para esse workshop. São 3 dias de workshop, 100% prático. O objetivo é dominar
ferramentas importantes, dominar cláusulas importantes, melhorar a qualidade das cláusulas nos nossos contratos, aumentando a segurança e eficiência dos nossos contratos. Então fica o meu convite, 2306, escreve aqui no comentário, você vai receber aí o link. O valor é super, super em conta, assim, o objetivo é difundir o máximo possível o conhecimento, então a gente está falando de um workshop, né, que tem um valor simbólico aí de R$ 67. É mesmo para a gente melhorar a qualidade dos nossos contratos. Serão 3 dias de prática, né? Por que usar essa cláusula, para que usar essa cláusula, aqui está o texto da cláusula, vocês vão receber o material editável, né, com todos esses conteúdos que a gente vai trabalhar. Então fica aqui o meu convite a vocês. Então são 2 convites, a live de amanhã com o professor Renato Porto e o workshop dias 23, 24 e 25. E lá você tem também uma opção, né, se não quiser poder assistir mais de uma vez, quiser eventualmente ter uma dificuldade, tem lá uma opção gravada, né, então você pode fazer o ao vivo com também o direito de acesso à gravação durante um ano, tem lá uma opção para isso. Então fica aí o meu convite a vocês, beleza? Um abraço a todos e até amanhã, 19 horas, na nossa live com o professor Renato Porto. Abraço, gente. Tchau, tchau.